Boa tarde a todos, a todas. Com muita satisfação, estamos aqui dando início à quinta mesa redonda do primeiro ciclo internacional de debates sartreanos, Paradoxos da Virtualidade, que acontece desde segunda-feira. Temos hoje como título da nossa mesa Questões de Gênero, Existencialismo e Feminismo, um tema essencial para pensarmos os processos de subjetivação e de sociabilidade do nosso tempo. Bem, contamos com a participação, então, da professora Danila Soares Tomé e da professora Paula Helena Lopes, que gentilmente aceitaram estar conosco e compor essa mesa hoje. Fica aqui de antemão já o nosso agradecimento pelo aceite e disponibilidade das professoras. A dinâmica da nossa mesa seguirá aí, os moldes dos dias anteriores. Danila e Paula terão 30 minutos, cada uma, para exposição de suas reflexões, e aí seguiremos para o debate. Lembrando que vocês podem anotar as questões, comentários no chat. Vou fazer uma breve apresentação aí do currículo das professoras, antes de iniciarmos, então. Professora Danila Soares Tomé é filósofa, doutora em filosofia, professora do Departamento de Filosofia da Universidade de Buenos Aires, ministra matérias como gnoseologia e filosofia feminista, é docente do Seminário de Epistemologia de Gênero, no mestrado em Estudos e Políticas de Gênero, na Universidade Nacional de 3 de Fevereiro, Buenos Aires. Cursa seu pós-doutorado no Instituto de Investigações Filosóficas, na Sociedade Argentina de Análise Filosófica, e concentra suas investigações na confluência da fenomenologia e a epistemologia, do ponto de vista feminista, para o estudo das dimensões epistêmicas, afetivas e políticas das práticas de autoconsciência feministas. Nas últimas décadas, reuniu uma gama de publicações, artigos e livros que versam sobre os temas acima mencionados. Eu faço referência a 2 publicações mais recentes aí, da Danila, a tese de doutoramento, intitulada em O Método Ontofenomenológico Existencial, do estudo da subjetividade em Jean-Paul Sartre, defendida em 2019, bem recente, e o livro também de 2019, Feminismos e Intervenções Textuais, pela Rede Editorial Buenos Aires. Professora Danila, prazer tê-la conosco. A professora Paula Helena Lopes é psicóloga, docente do curso de graduação em psicologia da Unisociesc, mestre e doutoranda em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e sua tese de doutorado é intitulada As Mulheres Negras com Deficiência no Mundo, Contribuições da Interseccionalidade e dos Estudos Feministas da Deficiência para a Perspectiva Existencialista. Tese que busca discutir questões de deficiência, de feminismo, de raça e classe como premissas fundamentais para o existencialismo. É pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Deficiência, o NED, da UFSC, e também do Núcleo de Estudos Modos de Vida, Família e Relações de Gênero, o Margens, também da UFSC. Tem trabalhado em artigos e livros que versam sobre existencialismo feminista, deficiência, interseccionalidade, a citar a organização do recém-livro lançado, Estudos da Deficiência, Anticapacitismo e Emancipação Social, pela editora CRV. Atua sobre perspectiva existencialista de Beauvoir, é militante feminista de diferentes frentes, com destaque para uma atuação feminista na psicologia. Igualmente, um prazer contar com a Paula aqui, Bem, iniciaremos as falas, Por favor, Danila, a palavra é sua, fique à vontade. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Voy a hablar en castellano, voy a tratar de hablar lo más lento posible para quienes no hablen el español, y la presentación que preparé es bastante detallada, está bastante más cargada que lo normal, simplemente para que lo puedan seguir también por escrito y que no nos perdamos en la traducción. Así que lo que voy a presentarles hoy es un trabajo interpretativo sobre la noción de situación en Simone de Beauvoir. Voy a pasar un poco por Sartre también y voy a presentar el concepto fundamental de la que fue mi tesis doctoral sobre Jean-Paul Sartre.
Así que si me permiten, les voy a compartir pantalla para que podamos empezar. Y luego de escuchar a la profesora Paula, también vamos a poder conversar entre todas y todos, ¿sí? Bueno, la exposición que preparé para hoy se titula El análisis de la situación de la mujer en la fenomenología existencial de Simone de Beauvoir y su interés contemporáneo. No me entraba todo el título en la carátula, pero voy a hablar también específicamente sobre por qué nos interesa hoy desde la filosofía feminista recuperar el concepto de situación, ¿sí? El objetivo de mi exposición va a ser analizar la situación de la mujer tal y como lo presenta la fenomenología existencial de Simone de Beauvoir, para rescatar su valor fenomenológico contemporáneo. Así que ya aviso que voy a estar haciendo una hermenéutica fenomenológica existencial de la obra del segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿sí? Y mi propuesta, a partir de este análisis interpretativo de la noción de situación en Simone de Beauvoir, va a ser una reapropiación contemporánea dentro de la filosofía feminista, ¿sí?, del concepto de situación dentro del proyecto más amplio de la fenomenología feminista contemporánea, ¿sí?, como una herramienta de descripción fenomenológica que nos permita dar cuenta de la diversidad de las experiencias sexuadas. La estructura de mi exposición va a tener 3 partes. En un primer momento voy a hacer un paso rápido, pero firme, sobre algunos conceptos de Sartre que nos van a servir para después poder comprender mejor cuál es la interpretación que propongo de la idea de situación de la mujer en el segundo sexo, ¿sí? Este pasaje lo voy a hacer especialmente porque mi lectura de Simone de Beauvoir está enfocada desde la perspectiva de la fenomenología, de la ontofenomenología existencial de Jean-Paul Sartre. Como ustedes saben, Simone de Beauvoir ha sido una filósofa que no se ha acoplado enteramente 100% a la filosofía de Sartre, sino que se ha nutrido de diversas fuentes teóricas y filosóficas, con lo cual se la ha leído mucho desde Hegel, por ejemplo, también se la ha leído mucho desde Merleau-Ponty. Pero yo voy a ensayar acá una lectura interpretativa desde la ontofenomenología sartreana porque me voy a focalizar en un concepto que es eminentemente sartreano, que es el de situación existencial, ¿sí? Y en un tercer momento lo que voy a hacer es argumentar, porque yo creo que desde la fenomenología feminista tenemos que hacer una reapropiación del concepto existencial de situación, que nos ofrece la fenomenología existencial de Simone de Beauvoir, ¿sí? Bueno, entonces voy a empezar con las nociones útiles de L'Être de Néant que nos van a servir para iluminar la idea de situación en Simone de Beauvoir, ¿sí? Sobre el concepto de situación, tanto Sartre como Beauvoir desarrollan una ontología de la libertad en situación, ¿sí?, pero con una diferencia fundamental en el peso que otorgan a la dimensión de la facticidad y a la cuestión de la opresión y las relaciones con los otros, ¿sí? La noción de situación beauvoiriana, creo yo, es deudora de la noción de situación sartreana, aunque la mirada beauvoiriana le aporta un significado diferencial gracias a su visión particular del fenómeno de la opresión, ¿sí? Considero que es necesario, para poder comprender la noción particular de situación en Beauvoir, recurrir a la ontología sartreana, pero siempre recordando que Beauvoir no va a adoptar la ontología sartreana sin matices, ¿sí?, sino que va a modificar y enriquecer muchas de sus categorías con las herramientas filosóficas que emergen de otras fuentes. Me voy a concentrar en primer lugar en la idea de subjetividad sartreana, y aquí es donde voy a presentar el concepto que yo desarrollé en mi tesis doctoral y que utilizo para leer también la filosofía de Beauvoir, especialmente la del segundo sexo, ¿sí? Como sabemos, el sujeto de la ontología sartreana, si bien se enraiza en la tradición subjetivista neocartesiana, no guarda una relación de sinonimia con el sujeto cartesiano, ¿sí? Sartre opera con una noción que yo he llamado en mi tesis doctoral subjetividad no egológica, ¿sí?
la cual guarda solo una relación de familia con el sujeto cartesiano, pero que no resulta homologable por su evidente desustancialización a través de la reconsideración del cogito como un cogito prerreflexivo, ¿sí? El cogito sartreano, como bien sabemos, no refuerza el yo pienso del cogito, sino justamente el existo, ¿sí? Esta noción de subjetividad no egológica que yo he previamente desarrollado supone una desolidarización con la noción de psique o de ego, ¿sí? Entonces, en Sartre, la subjetividad no es sinónimo ni de yo, ni de psique, ni de ego, ni de identidad. Esto nos va a servir también para poder leer a Beauvoir más adelante, ¿sí? La noción de subjetividad egológica es para mí una noción compleja, puesto que se encuentra constituida por distintos niveles que están todos tratados en el ser y la nada, ¿sí? Un nivel cogitativo, en cuyo centro se encuentra la noción de autoconciencia prerreflexiva o conciencia no posicional de sí, esto es el famoso y célebre cogito prerreflexivo sartriano, ¿sí? Un nivel ontológico, que está asignado por la estructura de la falta y el deseo de ser, y que se expresa en el también célebre concepto sartriano proyecto fundamental, ¿sí? O proyecto originario, y un nivel existencial en donde se evidencia la estructura mundana del existente humano, es decir, del ser en el mundo, como libertad en situación, ¿sí? Como bien sabemos, si bien la subjetividad no egológica o prerreflexiva es fundante en la ontología sartriana, no obstante, si queremos hablar de un existente humano como tal, ¿sí? Tenemos que apelar también a su dimensión egológica, porque el ser en el mundo es también con su dimensión egológica, ¿sí? La subjetividad prerreflexiva es con su dimensión egológica, aunque estén diferenciadas, ¿sí? Y cuando apelamos a la dimensión egológica de la subjetividad, tenemos que apelar al mismo tiempo a la alteridad, ¿sí? Beauvoir, en el segundo sexo, al utilizar operativamente la noción sartriana de situación en su estudio de la condición femenina, ¿sí? Se va a manejar casi exclusivamente dentro de los niveles ontológicos y existenciales de la subjetividad no egológica, es decir, en la noción, va a trabajar con la noción de proyecto y con la noción de libertad en situación, y también va a trabajar en el dominio egológico, algo que vamos a ver un poco más adelante. Como bien sabemos, en el nivel ontológico, ¿sí? De la subjetividad prerreflexiva sartriana o esta subjetividad no egológica, la subjetividad se expresa como proyecto fundamental. La realidad humana es a la vez falta y deseo de ser, porque no es identidad, ya que en su seno alberga a la nada. El ser humano busca, dice Sartre, en su trascenderse en el mundo, ser idéntico consigo mismo, es decir, totalizarse en un en sí para sí, a partir de la posibilidad de identidad que va a poner como valor de su existencia, ¿no? Este deseo de ser, al estar arrojado en el mundo, se articula como manera de ser, ¿sí? Algo que también va a ser muy importante en la lectura del cuerpo sexualizado y también en la merleau-pontiana, ¿no? Posteriormente. Esta manera de ser se expresa en el proyecto fundamental, el cual constituye a la persona, en tanto a partir de la configuración prerreflexiva, es decir, no egológica de este proyecto de existencia, es que todas las acciones empíricas del existente humano van a tomar ulteriormente su sentido, ¿no? Esto es algo que Sartre desarrolla también hacia el final del ser y la nada. Este proyecto es una elección existencial que es a la vez individual e individuante del existente humano, pero que no posee estructura ni egológica ni identitaria, porque permanece en un nivel prerreflexivo. La subjetividad no egológica o prerreflexiva en el nivel existencial, ¿sí? Se expresa como libertad en situación. Como sabemos, el existente humano para Sartre es libre en tanto que debe elegirse constantemente. Sartre desarrolla una idea de libertad en situación que procura asentarse entre la determinación causal de la facticidad y una presunta libertad absoluta, ¿sí? Que suponemos podría homologarse a una libertad divina, ¿no? Como si fuera una propiedad del ser en sí para sí, que no existe, pero que el existente humano, anclado en la facticidad y marcado por la contingencia, pone como valor y desea ser. Entonces, las nociones de facticidad y contingencia lo que hacen es plantear cierta dimensión de condicionamiento a la libertad de la existencia humana.
La facticidad para Sartre va a ser aquella estructura que nos recuerda que el sí no es una pura nada, sino justamente es el ser infestado por la nada. Si bien Sartre sostiene que la elección es el ser mismo de la existencia humana, hay una circunstancia que muy bien sabemos que no podemos elegir, que es nuestra presencia en el mundo. Este dato le revela al para sí que él no es su propio fundamento, y además que él es un ser que podría ser otro que el que es. Esto es, le revela su contingencia. Las nociones de facticidad y contingencia también van a ser muy importantes en el desarrollo boboriano, ¿sí? El para sí es libre, pero no puede decidir acerca de su ser libre. La libertad no es libre de ser libre, lo cual demarca su facticidad, y el hecho de no poder no existir demarca la contingencia del para sí. La facticidad, sin embargo, y como bien sabemos de haber leído El ser y la nada, no ejerce una fuerza causal determinante sobre la libertad humana. Lo dado, lo fáctico, es para Sartre el en sí nihilizado por el para sí, que el para sí tiene de ser. Es, en primera instancia, su cuerpo, es decir, el hecho de que existimos en un cuerpo, de que somos conciencia encarnada, ¿sí? El entorno, el pasado, el hecho de la muerte, ¿sí? Y la relación con el prójimo. Si bien la libertad no elige de estos datos de la facticidad, de que nuestra existencia esté dada de esta manera, hace que estas facticidades se revelen de tal o cual manera, es decir, que tengan tal o cual, de acuerdo con cómo el para sí las trascienda, es decir, de acuerdo con los fines que proponga su acción sobre el mundo ese que solo una libertad puede configurar. Esto también va a ser de suma relevancia para el planteo boboriano. Descripto los niveles de la subjetividad no egológica que nos interesan para ir a la noción de situación en Beauvoir, pasamos un minuto a la de la subjetividad egológica, es decir, a la de la constitución ya de la psique y de la identidad. Sabemos muy bien que el dominio de la subjetividad egológica para Sartre está constituido por la reflexividad. El ego para Sartre es la unidad trascendente de los estados, las acciones y las cualidades, ¿sí? Que a la vez son las unidades ideales trascendentes de todas las vivencias de la conciencia. A través de la reflexión, el existente humano se constituye como si fuera una sustancia que perdura, idéntica y coherente en el tiempo, falseando de este modo su naturaleza existencial vacua, ¿no? Que es la nada misma. El existente humano se mueve cotidianamente como si fuera un yo sustancial, como si fuera una entidad identitaria. La actitud natural de la existencia humana, entonces, es una actitud de mala fe, ¿sí? Para Sartre, que la reflexión constituye a través de la objetivación de aquello que, por principio, justamente no puede darse como objetivo. Esto es la subjetividad. Es necesario que exista, obviamente, sabemos, un prójimo, es decir, para que el existente humano sea capaz de volverse reflexivamente sobre sí mismo. Como sabemos, la posibilidad de la reflexión del para sí se encuentra condicionada a la existencia de la mirada de un otro, ¿sí? Aquí el ser para sí se revela como no pudiendo ser de otro modo que como ser para sí para otro, lo cual va a ser también muy relevante en el planteo boboriano, puesto que su relación con el prójimo es un dato de la facticidad, como hemos visto antes. Es la mirada del otro la que le confiere al para sí una estructura egológica que lo hace ser un algo sustancial, no para él, sino para ese otro. El prójimo es el ser, entonces, por quien un existente humano, en tanto para sí, gana dimensión objetiva, en tanto él mismo no puede ser objeto para sí mismo, ¿no? Vamos a llevar ahora estos conceptos a la interpretación de la situación de la mujer en el segundo sexo, ¿sí? Voy a empezar diciendo un poco qué no es y qué es el segundo sexo, como para que llevarlos un poco más linealmente hacia la interpretación que le quiero dar a la idea de situación. Desde el punto de vista fenomenológico existencial, que es el punto de vista que estoy tomando para hacer la hermenéutica del texto, el segundo sexo no es ni una obra sociológica, ni una obra psicológica, ni una obra de carácter empírico en sí misma, aunque tenga componentes de todos estos tipos de abordajes del problema que trabaja, ¿sí? El segundo sexo no presenta una teoría del género porque el segundo sexo no presenta la distinción entre sexo y género, sino que es previa a este marco conceptual de diferenciación entre sexo y género. El segundo sexo tampoco nos dice qué es una mujer, a pesar de que en parte de esa pregunta, enseguida Simone de Beauvoir la va a redefinir, ¿sí? Esto quiere decir que no ofrece el segundo sexo ningún tipo de conceptualización normativa sobre lo que es la feminidad
o la experiencia femenina o la mujer, sino que simplemente describe, ¿sí? Y por último, no presenta una teoría de la liberación de la mujer por asimilación a lo masculino, ¿sí? Entonces, ¿qué es el segundo sexo? Desde la perspectiva de la fenomenología existencial feminista, podemos entender al segundo sexo como un ensayo sobre la llamada condición femenina, entre comillas, ¿sí? En donde toma protagonismo la descripción fenomenológica de la experiencia femenina, que no es qué es una mujer, sino cómo es ser una mujer en la configuración existencial dada en ese momento, ¿sí? Y además el despliegue de una hipótesis ontológica en torno a la opresión sexista. Además, el segundo sexo nos provee una incipiente fenomenología de la sexualidad humana, ¿sí? Y además el segundo sexo nos ofrece una propuesta ética, tanto individual como político-colectiva, de una conversión existencial que libere a la existencia humana como totalidad de la mala fe y la opresión que signa las relaciones sexogenéricas. ¿Cuál es la situación de la mujer en el segundo sexo? Beauvoir describe la situación de la mujer como una configuración que emerge de la interacción entre la facticidad y la libertad que ya estaban presentes en Sartre, pero también de las dimensiones de la opresión y la frustración, ¿sí? Es decir, de la frustración de la libertad, ¿no? En la configuración de la situación femenina, los datos de su facticidad, es decir, tener determinado cuerpo que presenta determinadas funciones, no han sido iluminados por los propios sentidos otorgados por su libertad, como veíamos que sucedía en la descripción de facticidad sartreana, es decir, la facticidad solo adquiere su sentido por cómo la trasciende el para sí hacia los fines de su acción. En el caso de la situación de la mujer, no hay una trascendencia propia de la facticidad, sino que la facticidad es iluminada por la opresión que es fruto de la voluntad masculina. ¿Sí? Entonces la facticidad de la mujer adquiere sus sentidos a través de la injerencia de la voluntad masculina. Beauvoir sostiene que el varón ha heterodesignado a la mujer como su otra, erigiéndose de este modo como sujeto absoluto. Esto es la hipótesis archiconocida del segundo sexo, ¿sí? Y en este proceso lo que hizo fue condenar a la mujer a la inmanencia, que la inmanencia no es él en sí, sino un mal híbrido entre sujeto y objeto. Ustedes sabrán de haber leído El ser y la nada, que Sartre repele esta idea de que algo puede ser sujeto y objeto al mismo tiempo, ¿no? Y justamente lo que nos viene a presentar la situación femenina es justamente una existencia que es a la vez sujeto y objeto al mismo tiempo, es decir, una suerte de mal híbrido. ¿Cómo funciona la heterodesignación de la mujer como otra? Como sabemos, en el segundo sexo, Simone de Beauvoir, lo voy a hacer súper resumido, ¿no? Sostiene que, cuando hace el análisis de la historia, una serie de factores contingentes hicieron que en cierto momento de la historia, es decir, en la Edad de Bronce, las actividades de los varones, arriesgar la vida en la caza y la guerra, fueran consideradas de mayor valor que la de las mujeres, que eran las de reproducción y cuidado. La contingencia de este hecho nos importa. ¿Por qué? Y le importa a Beauvoir. Porque esta jerarquización de actividades no tiene un sustrato natural, porque podrían haberse organizado de otro modo, no había nada en la naturaleza que dijera que se tenían que organizar de ese modo. Esto implica que la opresión de la mujer no está anclada necesariamente ni en su cuerpo, ni en sus funciones, ni en sus actividades, para Beauvoir, sino en la configuración contingente de la organización social que tomaron estas comunidades en virtud de sus necesidades materiales inmediatas. Este origen histórico contingente de la jerarquía sexual se sostuvo luego, es decir, una vez que se removieron esas necesidades materiales inmediatas, de modo simbólico, ¿sí? A través de la creación masculina del mito del eterno femenino. Es decir, no se disolvió esa jerarquía una vez que no se la necesitó más, sino que se la sostuvo, ¿sí? De manera simbólica para el propio beneficio, ¿sí? De los varones. Se sostuvo a través de la creación masculina del mito del eterno femenino y de la formación de las mujeres en ese mito del eterno femenino. Esto es lo que sostiene Simone de Beauvoir, ¿no? En todo ese primer tomo. Si bien el origen de la opresión, como vimos, se remonta a este proceso histórico y simbólico de creación de una situación de inferioridad, el resultado de este proceso, y esto es lo más interesante de Simone de Beauvoir, que a veces se suele pasar por alto cuando se toma otra vía de entrada al segundo sexo, es ontológico. La situación existencial de la mujer para Simone de Beauvoir es inferior a la del varón, en el sentido en el que tenemos que entender, obviamente, ser como devenir, no como es al modo de la sustancia, sino como devino de este modo y puede ser de otro modo, ¿no?
Lo que muestra Beauvoir, entonces, es que lo que ha producido la inferioridad existencial de la mujer no es otra cosa que las relaciones que se han establecido entre los sexos. Al heterodesignar a la mujer como su otra, el varón, operando de mala fe, ¿sí?, se instituye como el único sujeto y condena a la mujer a una existencia cuasi objetual en beneficio propio. Esto da como resultado la emergencia de dos situaciones muy diferentes, dos situaciones existenciales muy diferentes, ¿sí?, la masculina y la femenina, que no tienen sentido, ¿sí?, por fuera de esas relaciones. Esto significa que para Simone de Beauvoir, entonces, la masculinidad y la feminidad residen entre las relaciones humanas y no son en modo alguno un dato de la facticidad ni propiedades inherentes de lo humano, ¿sí? Desde la óptica de la dialéctica de la mirada sartreana, la condena de la mujer a la inmanencia se solidifica en su constitución egológica. Por esto nos interesaba también analizar la dimensión egológica. Es a través de la mirada de los otros que la subjetividad humana adquiere su dimensión egológica identitaria, como establecimos antes. La heterodesignación como otra por parte del varón y la propia introyección de la mirada masculina a través de la formación sexual regida por el mito del eterno femenino son los procesos de subjetivación que dan como resultado la configuración de una experiencia femenina como identitaria. Esta identidad no es más que el resultado de este proceso y no se encuentra en modo alguno en la base de la subjetividad que está de fondo en la ontología de Simone de Beauvoir. Beauvoir se mueve casi exclusivamente, como dijimos, no solo en el nivel egológico, sino también en los niveles ontológicos y existenciales de la subjetividad proreflexiva sartreana. En el nivel ontológico recordamos que la subjetividad se expresaba como proyecto fundamental, ¿sí? Este proyecto, de acuerdo con Sartre, puede ser de mala fe o auténtico y constituye la elección originaria del existente humano. Pero si atendemos al despliegue de Beauvoir, sin embargo, podemos observar que la condena de la mujer a la inmanencia impide pensar al proyecto fundamental desde estas coordenadas dicotómicas. El proyecto de la mujer no puede ser originariamente ni mala fe ni autenticidad, porque la opresión y la frustración funcionan como instancias articuladoras de un proyecto que tiene menos de elección que de coacción, ¿sí? La reconfiguración de la situación de la mujer solo puede venir por la vía de una reconversión del proyecto fundamental individual en un proyecto de autenticidad, y esta reconversión solo es posible a través de la liberación colectiva de la opresión. Podemos hablar de una actitud de mala fe de la mujer con respecto a su situación solo si al consentir es consciente de la opresión como si fuera elegida, que son las figuras de la narcisista, la mística y la enamorada que describen el segundo sexo, aunque podamos pensar en otras también. Una actitud auténtica de la mujer con respecto a su situación es la que tiende a reafirmarse como sujeto. Esta reafirmación subjetiva, sin embargo, no puede ser meramente individual, sino que para poder reconfigurar la propia humanidad de la mujer se precisa un cambio estructural colectivo. El cambio estructural colectivo demanda, asimismo, que el varón reconvierta su proyecto fundamental de mala fe por un auténtico. Una actitud auténtica de parte del varón refiere a una reactivación de la virtuosidad en la dialéctica de la mirada y en la dinámica del reconocimiento. De este modo, la propuesta beauvoiriana es a la vez una propuesta política colectiva y una propuesta moral individual que atañe a la humanidad en general y no solo a las mujeres. Si la experiencia femenina y masculina, como diferenciadas y jerarquizadas, surgen entre las relaciones humanas, entonces lo que hay que modificar son esas mismas relaciones. Voy a la conclusión de mi trabajo, que sería la reapropiación contenida del concepto de situación, para cerrar, ¿sí? Marco más o menos cuál es la atmósfera en la cual vengo a recuperar esta noción. En la filosofía feminista hubo un alejamiento del feminismo y la fenomenología a partir de los años 80 en adelante, diría, ¿sí? El feminismo filosófico contemporáneo se encuentra fuertemente influenciado por las filosofías postestructuralistas, ¿sí? Y el postestructuralismo lo considera que el estudio fenomenológico de la experiencia, como hace Simone de Beauvoir y como hicieron otras autoras feministas, es infructuoso porque presupone que la fenomenología considera la subjetividad como fundamento y causa, en términos metafísicos, cuando la experiencia no sería más que un epifenómeno y efecto de una matriz discursiva, histórica y culturalmente determinada. Así es como la filosofía feminista, en su tendencia general, se volcó hacia las teorías postestructuralistas y críticas del análisis del lenguaje y el discurso, y tomó la experiencia ya no como un punto de partida para el análisis filosófico, sino como un efecto discursivo.
El enfoque fenomenológico entonces fue desplazado por uno más hospitalario de la ideología crítica que reclamaba el feminismo. El enfoque en primera persona suponía para las filósofas postestructuralistas feministas una concepción ingenua de la experiencia que no resultaba eficaz para poder dar cuenta de la experiencia alienada. La pregunta que se hacían es, si la experiencia es la base de la teoría, ¿cómo es posible sortear la falsa conciencia de una experiencia que reproduce la ideología sexista y la objetiva en conocimiento? La crítica entonces a la noción ingenua de la experiencia fue una bisagra teórica fundamental en el alejamiento definitivo de la filosofía feminista de la fenomenología. Sin embargo, asistimos en la contemporaneidad a una reactivación de la fenomenología feminista existencial, ¿sí? Cuyo proyecto se concentra en la recuperación de la experiencia como un punto de partida relevante para la construcción de conocimiento, pero sin tomarla a la experiencia como un fundamento no tematizado que impida realizar una crítica a los modos ideológicos de condicionamiento y producción de determinadas experiencias, y que logre evadir los peligros de la falsa conciencia asociados con la exploración acrítica de una experiencia alienada y condicionada por la ideología sexista. ¿Qué ofrece, y para cerrar ya, la noción de situación de Beauvoir dentro de este proyecto? Yo creo que si utilizamos la categoría de situación para analizar la experiencia sexogenérica, ¿sí?, en vez de la categoría de sexo, de género, de sexo-género, de identidad de género, u otras categorías que se utilizan normalmente, ¿sí?, lo que nos permite es abordar un planteo ontológico que no parte del qué es una mujer o un varón, sino de cómo es una experiencia sexual en un sentido más amplio, que nos sirve para recuperar cierta dimensión fenomenológica y filosófica del estudio del género que quedó bastante relegada, ¿sí?, por otros tipos de abordajes sociales. Creo que el concepto de situación tiene como punto de partida epistemológico no una experiencia inmediata, sino justamente una conciencia particular que emerge de una puesta entre paréntesis crítica de la experiencia inmediata. Y creo que esto se puede ver muy bien en Simone de Beauvoir, que es una gran apuesta de la fenomenología feminista contemporánea, ¿sí? Creo que esta noción nos permite observar y describir la experiencia sexual tanto desde una perspectiva crítica como emancipatoria, ¿sí?, que nos permite hacer un estudio a la vez existencial y relacional, y no esencial ni inherente de la sexualidad, que la identidad, en tanto la identidad es presentada como una construcción con efectos ontológicos y no meramente socioculturales, amplía nuestra capacidad de comprensión, si se quiere, ontológico-metafísica de la experiencia sexual, que es una dimensión que ha quedado bastante relegada. Creo que a través de esta categoría de situación evita recaer en determinismos biológicos, es decir, en la facticidad, como en determinismos culturales, es decir, cargar demasiado las tintas en el proceso de formación y socialización, para poder dar cuenta de la constitución de una experiencia sexual contingente. Es decir, una ontología de la contingencia, como quería Sartre, ¿no? Pero esto sería una ontología sexual de la contingencia. Invita a repensar la dimensión de libertad, agencia y transformación que anidan las experiencias sexogenéricas y no únicamente las posibilidades de resistencia, que son las dimensiones que emergen de los análisis postestructuralistas más que nada. Nos permite observar la necesidad de la articulación entre lo individual y lo colectivo, tanto en términos de cómo se configura la situación sexual, como en términos de cuáles son sus posibilidades de transformación. Y además tiene la potencialidad de poder servir como categoría de análisis de todo tipo posible de experiencia sexogenérica, porque no es normativa, y en ese sentido no normativiza el binario de género, ¿sí?, por fuera del anclaje de la diferencia sexual binaria. Bueno, muchas gracias, les agradezco por la escucha. Obrigada, Danila, pela excelente exposição. Vamos ouvir a Paula e depois seguimos aí no debate, então. Paula, por favor, fique à vontade. Obrigada, Zuleika. Obrigada, Danila. Já quero debater muito com a Danila aqui em vários pontos, inclusive, né? É um prazer te ouvir, muito, muito importante fazer esse diálogo aí de áreas diferentes, né? De psicologia e de filosofia. Imaginei que a Danila faria aí bastante esse resgate ontológico, epistemológico para a gente debater, e foquei, então, a minha parte aqui mais na problemática, né? É quase dar um presente para uma feminista a oportunidade de debater questões de gênero dentro das perspectivas aí. Então, vou me colocar aqui um pouco trazendo a partir do que a Danila fala, até algumas partes que eu tinha me colocado a falar sobre o segundo sexo. Acredito que
possa pular, né, que a Danila fez uma brilhante aí explanação do conteúdo e da relação de conceitos. Vou me colocar aqui, então, trazendo um pouco, em duas partes, a minha fala, né? Primeira delas, trazendo algumas problemáticas para o campo existencialista. Eu acredito que é importante situar, né, que quando a gente vai trazer a fenomenologia para o existencialismo enquanto prática, principalmente na psicologia, a gente parte de um campo aí construído, pelo menos na psicologia, de um método existencialista, né, de uma perspectiva um pouco mais situada. Então, me objetivo aqui a falar mais do existencialismo do que da fenomenologia em si, mas entendendo que, como a Danila bem coloca, ela é a base aí para toda essa fundamentação. Então, falei brincando para a Danila ali nos bastidores, né, que a minha Simone, ela vem sensual, ela vem aqui trazer os tensionamentos dessa problemática. Então, quero começar trazendo algumas discussões, algumas problemáticas sobre a experiência dessa discussão feminista dentro do campo do existencialismo. E aí tenho lido alguns materiais, algumas discussões que fazem justamente esse tensionamento, essa discussão, né? O feminismo é um tema atual e isso traz à tona uma grande emergência desse debate e é importante que a gente entenda exatamente essa situação contemporânea do debate feminista, né? Com o avanço do feminismo, com as pautas que discutimos hoje. Então, o existencialismo vai ter que, inevitavelmente, debater o cenário do seu tempo, né? Mesmo que não queira, o feminismo vem aí para falar. E dentro do existencialismo que temos Simone como um grande marco aí do feminismo, é inevitável que isso aconteça de forma mais profunda. Então, eu trago algumas perguntas. Existe um existencialismo feminista? Esse existencialismo feminista é sartriano? E esse existencialismo sartriano é da Simone de Beauvoir? De que forma isso se coloca? E aí são questões que eu pretendo não esgotar e não responder aqui, mas trazer alguns apontamentos e algumas reflexões para que, ao final, a gente possa debater tudo isso. E aí continuo me perguntando, né? Quando fui convidada para participar aqui, o que mais me vinha eram questões, né? Questões aí para começar esse debate e trazer à tona. Devemos buscar em Sartre uma postura e uma discussão feminista? E se a Simone, né, entendida aí como a grande parceira intelectual de Sartre, e a partir dessa discussão do existencialismo sartriano, produz esse tratado fenomenológico sobre a condição da mulher, nós deveríamos esperar que Sartre tivesse feito para validar o que ela fez? De que forma a gente vai fazer esse diálogo entre Simone e Sartre do feminismo, né? E aí eu pergunto novamente a mim mesma, né? Percebam que é um fluxo do meu próprio raciocínio aqui. Temos que recorrer a Sartre para falar de um existencialismo feminista? Se considerarmos que a Simone de Beauvoir ela é uma existencialista sartriana, propriamente dita, porque se coloca, mesmo como a Danila coloca, ela tem aí fontes ampliadas em Merleau-Ponty, Heidegger, e faz um debate com esses autores, ela se coloca em todos os momentos a partir dessa discussão sartriana, né? E aí a gente muitas vezes utiliza essa discussão quando convém, né? Quando a gente quer usar a literatura como um exemplo, quer falar da parceria dos dois de forma intelectual, e não sempre como uma existencialista de fato. Né? Costumo falar, pulei aqui a parte de como a Simone se engaja no movimento feminista, entendendo que aqui a gente vai aprofundar mais na relação com o existencialismo, mas a Simone não é só uma feminista, né? Não tem como a gente fazer essa dicotomia da obra dela entre viés feminista e viés existencialista. Isso está colocado conjuntamente, implicado. Não há separação dessa discussão, né? E aí, queria questionar, mais uma vez, e para terminar, a gente precisa, então, criar um existencialismo beauvoiriano para falar aí de feminismo? Ou a gente pode seguir a discussão a partir do que a gente já entende enquanto existencialismo, né? Então, são perguntas aí que eu me faço e faço a vocês também e que vão despontar aí o nosso debate. E começo trazendo uma importante, e eu acho que um ponto de partida fundamental para a gente entender que o machismo, né, essa estrutura machista, como a gente fala, ela está presente na produção intelectual, né? E é inevitável o apagamento das filósofas feministas e das filósofas mulheres ao longo da história da construção do conhecimento. E isso é um ponto que não dá para deixar de fora, né? Como a Danila bem coloca, é a situação, né? Se é a situação, ela interfere aí nesse processo de construção.
Então, essa estrutura machista / patriarcal, que se estrutura posteriormente a isso, ela condiciona as mulheres a um âmbito privado e limita suas condições de possibilidade. E isso interfere fatidicamente na produção intelectual delas. Isso ao longo da história, mas ainda hoje se perpetua. Um pouco menos, né? A gente já avançou algumas coisas aí também, 80 anos aí, né? Depois de publicação de Segundo Sexo, a gente avança um pouco, mas ainda tem muito debate que se repete e que se discute novamente. Um conceito que eu trago para discutir esse apagamento da filosofia feminista e dos apontamentos do feminismo negro e de várias discussões, né, do feminismo da deficiência, ele acontece por via de um conceito muito importante para entender, que é o epistemicídio, né? Vários autores aí europeus também discutem sobre esse epistemicídio, mas eu me pauto no conceito da Sueli Carneiro, que é uma filósofa brasileira que ainda está viva e ainda produz, né? E é uma autora que a gente pode recorrer para dialogar com o existencialismo, e é por via dessas autoras negras, feministas, brasileiras e norte-americanas também, em algum ponto, a partir do conceito de interseccionalidade, que eu me faço às discussões de um existencialismo contemporâneo. Então, o epistemicídio, ele é essa tentativa de silenciamento e de anulação e subalternização dos saberes não hegemônicos. E isso, né, é visível na história, ao longo de todas as filósofas que foram perpassadas, né? Se a gente olhar para a realidade, para a nossa experiência vivida, não tivemos discussão alguma sobre Simone de Beauvoir no ensino médio, e se tivemos, foi muito incipiente, né? O foco ainda é um conhecimento machista, eurocêntrico e branco, né? Essa estrutura do conhecimento ainda se pauta nessa lógica. Então, trago esse conceito para a gente também visualizar essa situação vivida no campo intelectual. E a Simone, né, tem uma frase, uma das frases que eu gosto muito e que eu acho que reflete exatamente essa estrutura, né? O mais escandaloso dos escândalos é que nos habituamos a eles. E mesmo com tanta discussão feminista, ainda estamos habituados a reproduzir esse pensamento branco, eurocêntrico, heterossexual e masculino. E aí entra uma outra provocação, uma outra discussão, né, de perguntar aqui a todo mundo que está acompanhando, que eu deduzo que já tem um vínculo aí com o existencialismo, com a prática do existencialismo em si, tanto na filosofia, no direito. Quantas mulheres vocês citam nas obras, nos artigos e nas teses que vocês produzem? Quantos intelectuais negros e negras nós citamos? Quantas pessoas trans? Quantas pessoas com deficiência? Quantas pessoas LGBTQIA+? Quem detém o conhecimento que nós replicamos hoje, né? E é muito tenso, às vezes, e eu me coloco também junto nesse processo, porque, como a Danila bem colocou, nos subjetivamos nesse processo, né? Dessa produção do que é o correto, dessa produção do que é o saber hegemônico. E aí, a gente acaba reproduzindo isso nas nossas construções de conhecimento. E é muito importante que nós, enquanto feministas, existencialistas, nos coloquemos aí na ruptura desse processo de um saber hegemônico, que, de fato, o existencialismo nunca quis sê-lo, né? Então, é fazer jus ao que o Sartre e ao que a Simone sempre tanto colocaram. É inevitável que a situação estrutural nos coloque alinhados a esse conhecimento. E é preciso uma postura para que isso não aconteça, né? E aí, parafraseio Angela Davis, que diz que não basta não ser racista, mas é preciso ser antirracista. De todas as formas, de todos os antes que eu coloco aqui, né? Antirracista, antissexista, anticapacitista, que tem a ver com preconceito em relação à deficiência, e anti-LGBTfóbico. É preciso que nos coloquemos aí numa mudança intelectual de produção de conhecimento. E aí, né, para a última problematização, para me encaminhar aí para a discussão da obra da Simone de Beauvoir, que é o meu tema, né, eu pego essa foto do café, né, da discussão do auge do existencialismo na época, e tem aqui vários nomes que nós identificamos olhando facilmente. E temos várias mulheres aqui, né? E aí é muito difícil que nós consigamos nomear quem são essas mulheres, e se conseguimos nomeá-las, eu consegui mapear alguns nomes aqui, a descrição que a gente tem nas buscas biográficas são chocantes, né? São um pouco angustiantes, eu diria também, né? A musa existencialista, atriz e amante de Sartre, enfim, várias nomenclaturas aí
que, de alguma forma, colocam essas mulheres na história num lugar que não é o da produção de conhecimento. E para evidenciar isso, Simone, basicamente, é a única existencialista mulher que a gente tira desse campo. E por quê, né? Isso tem um motivo também, não é do nada, né? A situação não está colocada aleatoriamente. Mas citar esses nomes aqui, e se a gente for a fundo, e eu tenho feito isso, tenho tentado escrever aí um material sobre esses nomes das mulheres existencialistas não filósofas, que também construíram essa cena, mas que não são visibilizadas, nós conseguimos descobrir várias de suas influências nas discussões existencialistas. E isso também é um processo emancipatório aí, de reparação histórica, eu diria. E pega uma deixa do entender por que a Simone foi diferente, né? De que forma a Simone se coloca aí fora desse campo e ficam invisibilizada. E aí tem uma frase que a Claudine, né, coloca numa obra que ela produz, uma obra biográfica, e ela fala que o Sartre, uma frase que o Sartre diz, que quando eles conversam, numa breve conversa, ele diz: a coisa mais maravilhosa sobre Simone de Beauvoir, afirmou Sartre, é que ela tem a inteligência de um homem e a sensibilidade de uma mulher. E aí, gente, não estou aqui atacando Sartre, né? Sartre também é o meu pilar epistemológico, mas é interessante a gente situar o Sartre como um homem do seu tempo, que também era perpassado aí pelas estruturas, né? Como os homens do nosso tempo de hoje, que por mais aliados que sejam na luta feminista, por mais que debatam o feminismo a partir da sua masculinidade, ainda não é uma questão de atitude puramente, é uma questão de estrutura, né? E a Simone, propriamente dita, ela se apropria dessa discussão de uma relação diferente e melhor do que a perante as mulheres do seu tempo, né? Tanto que ela vai em várias entrevistas dizer que ela não sofreu opressão. Ela era uma mulher que não passava pela opressão machista, que ela era vista pelos companheiros existencialistas tão potente quanto eles. E aí me soa muito angustiante que seja porque ela tem a inteligência de um homem. O que é a inteligência de um homem, né? E aí, para colocar, então, esse processo primário, que depois vai se desconstruindo na própria Simone, e ela vai se entendendo, né? Na última entrevista que ela dá, em 1975, depois eu vou citar, ela vai se reconhecer aí também como uma mulher que, mesmo com visibilidade dentro desse espaço intelectual, se experimenta oprimida pela estrutura machista e patriarcal da sociedade. Embora ela saiba identificar que ela faz escolhas singulares, né? Escolhas individuais, que a distanciam dessa vivência da opressão. O não casamento, a não maternidade, todas as experiências vividas que a colocam nesse outro espaço. Aí aqui eu cito umas obras, né, da Claudine Montet, que vai falar sobre a relação do Sartre e da Simone. Ela escreveu muitas obras sobre a relação dos dois e obras biográficas sobre a Simone, é uma filósofa também, né? Então, só para pontuar aí. E quero trazer, então, né, agora uma reflexão que vai me encaminhando para discutir a obra. Embora a Danila tenha colocado que a Simone se desloca um pouco do existencialismo sartriano, eu acredito que a Simone escolhe fazer parte desse existencialismo sartriano, e ela se coloca enquanto uma colaboradora, uma parceira intelectual da produção sartriana, e muitas coisas que ela deixa de escrever é porque ela corrobora com essa perspectiva sartriana e acredita que pode partir daí. E aí, como a Danila bem colocou também, complementando e trazendo discussões relacionadas a um outro ponto de experiência vivida, né? E é inegável, e aí eu quero trazer uma discussão, né, que é bem polêmica quando eu falo, né, que é inegável a importância que o Sartre tem na visibilidade da Simone, né? Não por mérito, não que ela não tivesse mérito, mas a atitude da situação, tão bem explicada ali pela Danila, seria muito difícil uma mulher construir um legado filosófico naquela situação intelectual da década de 50, 60. A relação com Sartre potencializa diretamente essa produção intelectual de Simone, né? Ao mesmo tempo que também não potencializa. Então, é uma via de dois gumes, uma faca de dois gumes aí, que faz esse tensionamento sobre a relação, da relação potencializadora e libertária que ambos viviam. O que a gente também tem que situar é que o existencialismo sartriano é uma perspectiva política, né? Ela se constitui
constitui como uma perspectiva política e de contracultura. Então, sempre foram temas para Sartre mesmo e para Simone a questão do marxismo, do neomarxismo, do movimento LGBT, da revolução sexual, do anticolonialismo, do antifascismo, do anti-autoritarismo em todos os momentos, né? Esse caráter filosófico e político do existencialismo, ele dá já essa abertura para a discussão desses temas e a realidade vivida dos pensadores aqui. E tem uma cena, Zu, vai me avisando do meu tempo, tá? Tem uma cena que se contam nas biografias que a Simone se questiona em vários momentos se ela é uma filósofa ou se ela é uma escritora e de que forma isso se dá, né? Eu brinco que os bastidores revelam muito do que a gente está construindo enquanto conhecimento. E aí, por fim, né, mesmo com as polêmicas de uma relação que talvez Sartre tenha dito a ela que ela não era filósofa, mas sim escritora, e de como ela assimila isso para si, Simone traz um relato de que ela opta pela escrita literária porque ela entende, e eu acho isso aqui fantástico, né? Porque eu também concordo muito com isso, na nossa própria fala, uma fala não academicista, ela potencializa uma reflexão diferente de uma reflexão puramente acadêmica, né? Então, a Simone cita, né, experiências imaginárias que são tão completas e perturbadoras quanto as que vivemos, né? A literatura tem essa capacidade de provocar uma voz diferente, uma experiência similar, onde eu me identifico, onde eu incentivo a me projetar nesses personagens a partir de reflexões e tomada de consciência, né? Então, a desalienação por meio da literatura é um dos instrumentos que a Simone usa. Eu acho isso bastante fantástico. A Kate traz aqui nessa reflexão, nessa biografia recém-lançada, algumas discussões sobre isso. E aí, entrando na segunda parte da minha fala, que é sobre a obra, né, que eu me proponho aqui trazer uma reflexão do porquê o feminismo, porquê o existencialismo é feminista e deve se colocar enquanto feminista, traz nas obras da Simone, nas narrativas autobiográficas dela, né, e em toda a obra como um todo, nos romances, mas na obra biográfica muito potente, onde ela traz a experiência vivida dela, né? Fazendo um paralelo aí com todas essas relações de desconstrução, mostrando o impacto das próprias escolhas dela numa conjuntura, numa situação colocada patriarcalmente. Então, rejeitando aí, né, nas memórias de uma moça bem comportada, o peso do casamento, das relações religiosas, na Força da Idade, trazendo aí a grande ênfase da sua produção teórica, né, o grande boom da sua discussão intelectual e como ela se coloca nisso. E, por fim, na Força das Coisas, que é a terceira parte da biografia dela, ela fala sobre os relatos dos acontecimentos políticos, das viagens, das pessoas e das experiências que marcaram sua vida. Então, começar conhecendo a obra autobiográfica, para mim, é fundamental para pensar o existencialismo existencialista, né? Conhecer a vida, a experiência vivida de Simone de Beauvoir é fundamental aqui para isso. Depois disso, ela traz muitos romances, né, com personagens feministas e mulheres que contam histórias, narrativas, a convidada, a mulher desiludida, elas trazem os dilemas da mulher na sociedade da época em que ela viveu, né? E quando nós vamos lendo, ainda são dilemas que enfrentamos hoje, né? Então, várias experiências aí de se projetar nas reflexões que essas mulheres, personagens que ela traz, nos proporcionam. E aí eu cito, né, esses destaques aqui da obra que são de personagens mulheres e que evocam aí essa discussão feminista retratada na situação. Por fim, como a Danila já bem falou do Segundo Sexo, eu vou me poupar um tanto aqui de falar dessa obra, mas ela é a obra capital, né? E ela não é um tratado de gênero, como a Danila bem coloca, não se pretende a isso, né? Ela é uma descrição fenomenológica, um ensaio fenomenológico dessa condição da mulher. Então, quando a gente faz uma leitura desse Segundo Sexo, é muito importante que a gente situe, né, a leitura feita, os casos contados, as experiências vividas, elas são datadas, né? E a gente precisa refazer essas descrições contemporaneamente. Entretanto, vemos ainda que essa facticidade ainda perpetua e ainda se coloca como uma condição um pouco diferente, mas ainda que limita e que reduz a mulher à imanência de uma situação. Então, a tese que a Simone busca defender aí, e que normalmente as discussões feministas elas ficam aqui nessa discussão, a gente precisa
avançar isso, mas também precisa entender que para o existencialismo é fundamental reivindicar que essa tese ela não é puramente feminista, mas ela é sim existencialista, e que por trás disso tudo tem toda essa discussão que a Danila tão bem apresentou de uma ontologia da liberdade situada e das relações da ambiguidade e da moral e ética existencialista. Então, situando aqui tô indo, Zu, tá acabando. Então, quando a gente tem essa frase, não se nasce mulher, torna-se, ela é mais do que uma explicação histórica, ela é uma explicação existencialista da experiência ontológica vivida, né? Então, a obra, ela traz contribuições fundamentais para o existencialismo, que Sartre não debateu, e é importante que a gente vá a Simone para discutir isso, sem recusar o Sartre, como a Danila também tão bem apresentou, né? É importante ir de uma noção a outra, entendendo que ambos se complementam, mas que a gente não precisa puramente recorrer ao Sartre para discutir sobre isso, porque a Simone é uma existencialista e traz essa discussão de forma muito potente, inclusive com os conceitos existencialistas a partir da sua própria leitura e da sua própria visão. E algo que eu acho muito importante na obra e que eu vou destacar é que a Simone faz uma correlação muito importante da ambiguidade da relação singular e universal vivida pelas mulheres, né? A história da civilização, ela desenha o destino da fêmea humana, mas é a história singular de cada mulher que sela esse destino. Então, é uma relação muito complexa e ambígua, de fato, né? As mulheres, como a Danila também bem coloca, elas não têm condições de possibilidade de uma escolha diferente do que está situado, do que está colocado como contingente desse processo. Então, avanço aqui, né? A Danila bem fez muitos apontamentos aqui, eu vou pular algumas coisas do segundo sexo, que eu havia preparado até em virtude do tempo, né? Depois a gente pode voltar nisso, se for o caso. E quero trazer a última obra, e a obra que eu acho essencial para o debate feminista existencialista, que é a obra Por uma Moral da Ambiguidade, né? É um ensaio filosófico, onde a Simone se aventura aí, se coloca, de fato, como filósofa, e se tem aí uma possibilidade dessa discussão filosófica, é por via desse livro, é por meados de ampliar o segundo sexo para essa correlação da ambiguidade que ela vai trazer. E aí, como também, repito, né, a facticidade, o processo de socialização, né, ela vai falar da formação identitária, da formação de gênero, que é pautada nessa estrutura patriarcal, ou seja, como as meninas são socializadas desde pequenas a serem quem são, ao destino da reprodução, ao destino do cuidado, quando para o menino, né, para o homem, essa possibilidade de transcendência ela é quase inevitável. Ele precisa transcender a si mesmo, fazendo esse projeto no mundo, quando isso se impondo enquanto um, e a mulher ficando nessa condição de outro, com essa possibilidade privada. E aí, é interessante uma pontuação que a Simone vai falar que em todas as épocas houveram exceções, mas que essas exceções, elas não correspondem a uma mudança estrutural, né? Ela não mexe nem de longe com os contingentes. Ela vai beirar aí uma realidade muito aquém, que inclusive é utilizada para invalidar o feminismo, né? Quando a gente vai ter aí essa discussão. Então, a liberdade em situação, que é um conceito aí que a Danila também apresentou de forma fantástica, né? É vivida claramente nesse livro, por Simone trazendo as possibilidades, as escolhas e o trâmite de se tornar sujeito, de se tornar mulher, de se tornar quem num movimento inacabado, sempre em projeto também, né? E a relação de alteridade do ser com o outro, que para as mulheres, na visão da Simone e na produção, é uma relação que separa o outro, né? É um aprisionamento ao doméstico, ao corpo, à redução biológica, a essa condição de imanência, como também a Danila coloca. Por fim, né? Então, a partir da década de 70, é que a Simone, de fato, se coloca enquanto uma feminista. Até então, ela se coloca como uma mulher, como uma teórica intelectual que discorre sobre a condição da mulher, entendendo que ela não cabe dentro daquele movimento feminista primeiro, né? Das sufragistas, do direito ao voto, ela não se entende oprimida enquanto intelectual. E aí, quando ela começa a haver uma segunda emergência, segunda onda do feminismo, que luta principalmente contra o aborto, né, pela legalização do aborto, pelos direitos sexuais e reprodutivos, é onde ela se entende ali como uma feminista e se coloca nesse campo. E a Simone vai trazer muito essa discussão que, para ela, as mulheres não são uma
só simplesmente um gênero diferente, um sexo diferente. Elas são tratadas como uma casta inferior, econômica, política e socialmente, né? E que a classe, por si só, não vai emancipar a mulher. Isso é uma discussão que é muito presente no segundo sexo, né? De que a classe, a revolução pela classe, ela não dá conta de todo esse processo da libertação da fêmea humana, né? Então, é preciso uma postura anticapitalista, sim, na discussão de Simone de Beauvoir, mas que ela precisa ser feminista. E aí eu trago a indicação de um livro paralelo, né, que é o Manifesto Feminismo para os 99%, que vai trazer essa discussão de que o feminismo não é só uma questão de gênero, mas sim uma questão e emancipação social. Enfim, tornar-se feminista também é um processo. Para a gente ir finalizando, então, né, eu indico esse documentário, eu sempre indico, várias vezes, todas as vezes que me ouvirem falando, eu vou indicar, quero que ela seja ouvida pelas próprias palavras a todo momento, né, onde ela vai trazer muitas discussões importantes aí, tá disponível no YouTube, Porque Sou Feminista, de 1975. E aí, fazendo uma síntese final, né, quando a Simone vai trazendo essas discussões feministas em todas as suas obras, elas vão contribuindo diretamente para pensar o sujeito existencialista, o sujeito ontologicamente liberto, libertário, livre, né? Então, quando ela vai falar da relação da ambiguidade, eu só vou me frisar aqui nos pontos, não vou me aprofundar, mas a relação do singular universal, do ser com o outro, da alteridade, como já foi mencionado bastante, e do projeto de ser. Essa moral, essa escolha que se torna ética enquanto coletiva, ela perpassa os tratamentos do entendimento feminista que a Simone vai trazer para o existencialismo. Numa parte onde a gente foca nessa descrição fenomenológica, eu acho que ela descreve para além, né, da condição da mulher, ela descreve fatidicamente a estrutura patriarcal e descreve a facticidade, aí um ponto talvez em desacordo aí com a Danila, né? Acho que sim, acho que a facticidade se propõe, se constrói dessa forma, e esses conceitos vão perpassando a relação de imanência, de má fé, o outro do um pouco do que eu já falei antes. E, por fim, eu acho que a grande ênfase da obra do Segundo Sexo é um vislumbre muito sutil do que viria a ser o feminismo que a gente vive hoje, né? Que é essa construção da mulher independente que a Simone coloca e que estamos em processo, né? Não estamos com essa mulher independente formada e construída, embora muitas erupções singulares aconteçam nessa linha, ainda carecemos aí de uma discussão mais profunda sobre o coletivo, né? E aí a Simone cita muito o movimento libertário feminista, que a gente vive hoje muito segregado, muito replicado aí em várias vertentes do feminismo, e que talvez tenhamos que recuperar para poder, de fato, produzir um engajamento nesse caminho da libertação. Então, finalizando, né, a Simone vai enfatizar que todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, e aqui eu amplio, né, para não binários, pessoas não binárias, enfim, se beneficiam dessa mudança social, dessa libertação da condição da mulher, né, que é construída socialmente e não dada, determinada, biológica ou socialmente pura, né? E aí, por fim, então, o feminismo como esse caráter de engajamento e transformação para a libertação, de luta coletiva contra toda forma de autoritarismo e cerceamento da condição de liberdade. Então, isso aqui poderia estar escrito o existencialismo, né? Poderíamos trocar existencialismo por feminismo. Essa é uma prova de que essa construção do engajamento, da transformação e da responsabilidade e da liberdade vivida estão colocadas aí para esse caminho. Finalizando, essa é uma discussão, uma provocação, na verdade, né? Começando aí um debate que eu sei que não é muito comum ainda no campo do existencialismo. Conversamos muito sobre isso, né, Zuleika? O quanto estamos aí começando essa discussão, né? E trazendo o fato de que ela está atrelada, sim, ao existencialismo e que não há precisão de uma construção de um novo existencialismo, porque o existencialismo por si só tem a possibilidade de se colocar enquanto feminista. E aí também, né, a discussão sobre esse engajamento e o papel do intelectual na luta contra toda estrutura opressiva e limitadora, visando a transformação da facticidade e também puxando um pouco aqui para a nossa prática da psicologia, né, existencialista e feminista, antirracista, anticapacitista, anticolonialista, que se coloca nesse papel de transformação também. E aí finalizo, né, com uma frase: tornar-se feminista é uma escolha transcendente e coerente com uma visão de mundo existencialista. E aí
como Simone já bem aponta, né? Ser feminista é uma forma de viver individualmente e de lutar coletivamente. Acho que finalizo com esse convite, né? Para que o existencialismo faça esse debate feminista cada vez mais atrelado e que não precisemos separar isso ou discutir isso como um ponto além do que já o é. Muito obrigada. Não sei se eu passei o tempo, Zu. Não, exatamente 30 minutos. Falei que eu tinha ensaiado. Paula. Muito bom. Obrigada, Paula, pelas reflexões, aí, pelas provocações, né, na pouca visibilidade das mulheres na produção existencialista, né, provocando essa relação existencialismo e feminismo. Temos aqui muitos elogios, né, em relação ao tema escolhido, né, Adriana Oliveira, Cássio Paulina, Liana Alves, né, elogiam a escolha do tema, elogios às apresentações, às exposições, as duas, né, Paula Dias Romero, agradece a Danila, Solange Berges igualmente, né, Adriana Oliveira, Emanuele, elogiam a Paula, muitos elogios às duas, Neuza Rodrigues, Jean Marlos, Daniela Schneider, Francisco Damasceno, Paola Trindade, Silvia Mara, enfim, Fábio, muitos elogios às falas aí. Fazer algumas questões, então, começando aqui pela Danila. Duas questões aqui para a Danila, depois a gente vai distribuindo as questões. Deixa eu me localizar aqui. Só um minutinho. Então, Danilo, uma pergunta do Marcelo Norberto. Primeiramente, ele agradece, né? Agradeço pela sua linda fala. Você disse que em O Segundo Sexo não é uma teoria sobre o gênero, mas um ensaio sobre a condição humana feminina, o que me parece fundamental de ser afirmado, apesar de que o título deveria bastar para isso, O Segundo Sexo. Por que é preciso enumerar tudo o que o texto não é e ainda dizer o que o texto é? Quero dizer, o quanto é escandaloso na filosofia, na tradição humanista, se escrever filosoficamente sobre a condição humana feminina. O próprio objeto de estudos de Simone de Beauvoir já é um manifesto ético-político. Por favor, poderia falar um pouco mais sobre isso? Uma pergunta do Marcelo. Sim. Posso colocar mais uma questão, Danila? Ya respondo, ¿no? Sí. Pode responder, por favor. Sí, bueno, una de las cuestiones está muy bien la primera, que empecé diciendo todo lo que no es el segundo sexo, básicamente porque el segundo sexo normalmente es interpretado desde dos posiciones o desde dos filtros teóricos que no son el Beauvoir, es decir, que no existencialista. Se lo puede interpretar por el lado sociológico de las feministas de la segunda ola, ¿sí? Como Kate Mead, Firestone, es decir, las interpretaciones que hicieron las feministas de la segunda ola norteamericana, o también se lo puede interpretar desde Judith Butler, es decir, desde la teoría queer. En general, las recepciones contemporáneas del texto de Simone de Beauvoir tienen estos ecos, con lo cual se ha perdido línea de interpretación fenomenológica más clásica, que sí se ha hecho en este siglo, en estos últimos 10 años, como Jaina Ma, bueno, hay una serie de cantidad de fenomenólogas feministas que están rehabilitando esta lectura más fiel y existencialista de la obra de Beauvoir. Con lo cual, una de las razones es esta. Pero otra razón incluso va más atrás, y es el hecho de que cuando se publicó El Segundo Sexo, como estaba tan anclado en la existencia humana, como bien dijo Paula en su momento, ¿sí?
como hablaba tanto de casos de experiencias singulares, no fue tomado como un libro filosófico. Es decir, los propios colegas de Simone de Beauvoir, los filósofos de su época, no lo tomaron como una obra filosófica en sí misma. Simone de Beauvoir sostenía ella misma que era una escritora antes que una filósofa, con lo cual, incluso desde su propia voz, se perdió un poco la lectura filosófica, ¿sí?, de Simone de Beauvoir, además de que fue contaminada por estas dos grandes claves de lectura que fueron la del feminismo, la ola más sociológica, y la de Judith Butler, ¿no?, más deconstructivista. ¿Qué tal filosófica de la condición humana femenina? En filosofía, de hecho, sí fue muy escandaloso que Simone de Beauvoir haya escrito sobre la condición femenina, y justamente tiene que ver con lo que sostenía Paula al principio de su trabajo, ¿no? El hecho de que la filosofía, hay un prejuicio de asociación entre filosofía y masculinidad que no fue desvelado sino hasta que las feministas vinieron a desvelarlo. Es decir, el sujeto de la filosofía del que habló toda la filosofía europea previa a la emergencia del feminismo, y hablo ya desde la revolución ilustrada, ¿no?, de Mary Wollstonecraft y otras representantes de la ilustración que empezaron a poner en jaque justamente el sujeto universal europeo, ¿sí? Este sujeto se creía que era el sujeto neutro, el que hablaba de la humanidad, y no se veía que era un sujeto completamente sesgado, es decir, un sujeto masculino, heterosexual, blanco, capacitado, cisexual, propietario, y una cierta cantidad de atributos, ¿sí?, que lo hacían más bien algo un representante de una comunidad muy chiquita que se hipostiaba, con mala fe, podríamos decir, fuera el sujeto de referencia de la humanidad toda. Entonces, escribir filosóficamente sobre el segundo sexo y correr la mirada del androcentrismo filosófico hacia una mirada de los márgenes, que es el vuelco epistémico que hace Simone de Beauvoir para poder analizar la situación femenina, porque para poder dar con esta ontología, Simone de Beauvoir tiene que cambiar la mirada epistemológica, ¿no?, y situarse en ese margen. Ella literalmente dice que ella habla desde el lugar en el que la pusieron, ¿no?, y eso permite una visión diferente, ¿no?, un punto de partida y una visión desdoblada diferente, ¿no? Es muy provocativo, ¿sí? Fue muy provocativo la publicación del segundo sexo, y en filosofía todavía hoy sigue siendo bastante provocativo el hecho de que se le adjunte el feminista a la idea de filosofía, justamente por este anclaje tan fuerte en el prejuicio de asociación entre filosofía y masculinidad. Muchas gracias por la pregunta. Obrigada, Danila. Uma questão, então, para a Paula. Marcelo Norberto também. Paula, muito obrigada pela apresentação maravilhosa, belamente contundente. Gostaria de lhe pedir uma reflexão sobre um tema, principalmente no movimento negro, vide o novo livro de Silvio Almeida, há uma referência em torno de uma estrutura, de um racismo estrutural. Lhe parece a melhor nomeação no caso da luta feminista? Acho que a estrutura remete a algo estável, imutável, pensando mesmo no estruturalismo, afastando a ideia de situação, de acontecimento e mesmo afastando a possibilidade de transformação, de revolução. Não lhe parece mais adequado a noção de cultura, como a utilizada para se referir a uma cultura do estupro, que fala de uma efetividade, de uma conjuntura, mas também indica uma possibilidade de mudança? Muito obrigada, Marcelo. Uma ótima pergunta, né? Inclusive, a obra do Silvio Almeida, né, do racismo estrutural, ela é muito impactante exatamente porque ele parte de uma certa discussão com Sartre, né? O Silvio Almeida, ele vai, inclusive, trabalhar muito a perspectiva existencialista. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá. E aí, quando traz essa discussão do racismo estrutural, e aí eu vou partir daí para depois tentar falar do sexismo, né? Quando a gente vai falar de estrutura, mesmo que pareça estável, não é um estável no sentido de não transformador, mas no sentido de embasar, no sentido de produzir uma estrutura. Se a gente usar uma analogia
como a construção de uma casa, por exemplo, né? De pensar que a base dela é uma base comum e é uma base que a solidifica. Eu entendo a estrutura nesse sentido, né? Quando a gente fala de uma cultura, a gente está falando de algo que é muito... pode ser singular, pode ser... ele tem uma certa universalização, mas ao mesmo tempo é temporal e é colocado. E o racismo, ele se coloca, e o sexismo também, ele se coloca como algo que se perpetua em todas as culturas, em todos os tempos, em todos os cenários, né? E eu acho que é por isso que a gente vai entender a necessidade de falar do termo estrutura, mesmo que ele remeta a esse caráter simbólico de uma leitura estruturalista. E aí eu gostei muito do que a Danila traz, né? Dessa reflexão de uma aproximação com o pós-estruturalismo, num sentido muito de colocar essa estrutura em xeque, para que a gente não produza outras estruturas. E aí sim, acho que a gente poderia dialogar muito mais sobre os fenômenos dialéticos das relações e puramente dos episódios, né? Então, eu entendo que é importante que a gente fale de estrutura para mostrar essa base e essa formação de uma civilização, da história da civilização, como a Simone vai colocar, e que vai produzir aí sim, culturalmente, na socialização, as histórias singulares, as experiências vividas. Mas eu acho que, para além de uma cultura racista, a gente vive uma estrutura da civilização. Eu acho que dá para dizer, inclusive, que a civilização se funda nessas estruturas racistas, sexistas e capacitistas, né? Então, não sei se eu te respondo, mas acho que um pensamento um pouco por essa linha. Obrigada, Paula. Uma questão para a Danila, do Enan. Danila, poderia aprofundar, por favor, as coincidências que existem ou não entre a fenomenologia do corpo, que se apresenta em O Ser e o Nada, e o pensamento de Beauvoir sobre corporeidade? Eu vou fazer também uma questão já do Fábio para as duas, né, para a gente dinamizar um pouco aqui o nosso tempo. O Fábio pergunta: gostaria que as palestrantes falassem um pouco sobre a recepção do pensamento da Simone de Beauvoir por feministas contemporâneas, como Judith Butler. E aí já acrescento uma questão, então, para a Paula também, né? Também agora do Jean Marlos. A manutenção do ismo na proposta desta proposta de descobrir os fenômenos do feminismo, marxismo, sexismo, especismo, e na sua perspectiva não mantém ou ratifica a existência deles, não seria viável falarmos de fazer uma fenomenologia do feminismo, do sexismo, do machismo, do especismo? Bueno, empiezo yo con la pregunta de Enan. Es una pregunta, la de la relación que hay entre la fenomenología del cuerpo en El Ser y la Nada y la fenomenología del cuerpo en El Segundo Sexo. Hay muchas discusiones entre intérpretes en torno a cuál es la concepción de la corporalidad con la que se está manejando Simone de Beauvoir. Yo creo que es correcta la hipótesis de, Michel Ladef, sostienen que Simone de Beauvoir más bien se maneja con un concepto de cuerpo como live, es decir, como cuerpo vivido, corps vécu, ¿no? Que más bien de Merleau-Ponty y de Husserl, ¿sí? Antes que con la concepción de cuerpo sartriana, que sería más deudora quizás de una matriz ontológica más heideggeriana, ¿sí? Esto es así, creo yo, que tiene mucho que ver con la consideración diferencial que tiene Simone de Beauvoir sobre la situación. Justamente como ella está epistemológicamente situada desde la feminidad, es decir, desde el margen del sujeto androcéntrico, filosófico y europeo, se evidencia desde ese margen es el lugar de la corporalidad. Simone de Beauvoir dice justo el cuerpo es lo femenino. Entonces, la consideración que va a tener Simone de Beauvoir sobre el cuerpo, si bien no va a contradecir la fenomenología corporal sartriana, sí va a estar muchísimo más enriquecida
por sus lecturas de la categoría del live, tanto de Husserl como de Merleau-Ponty, y va a tener un tinte feminista particular, por supuesto, ¿no? A pesar de que El segundo sexo no es una lectura feminista, pero digo, no fue concebida como una obra feminista, pero sí va a tener esa apreciación de la descripción de las experiencias femeninas, de la menstruación, del embarazo y demás, que le van a dar toda una dimensión diferente al análisis fenomenológico de la corporalidad. Entonces yo diría que pasa lo mismo un poco que con el caso de la situación. No hay una discontinuidad, ¿sí? Pero sí hay una complejización y una completitud por parte de Simone de Beauvoir sobre la fenomenología de la corporalidad de Sartre. Y tiene mucho que ver con justamente esta diferenciación que les expuse en su concepción de la situación existencial. Además, tengamos en cuenta que tanto Beauvoir como Merleau-Ponty le hacen de alguna manera la misma objeción a Sartre. Y es que no todas las situaciones son iguales, sino que pareciera haber una jerarquía de situaciones. Y es en esa jerarquía de situaciones, es en esa intuición que tienen tanto Beauvoir como Merleau-Ponty, en donde van a desarrollar fenomenologías de la corporalidad un poco diferentes, ¿sí? Así que allí va mi respuesta a Enan. Si quieren paso a Paula y después vemos la de Fabio, así no sigo hablando todo yo. Pode ser, Paula? Pode sim, pode sim. Eu não sei se eu consegui memorizar todas as perguntas que tu fez ali, mas eu vou tentar fazer uma discussão geral do que eu peguei dos elementos, né? Queres que eu repita, Paula? Se tu puderes, eu acho que ajuda. Pode ser sim. Então, a questão... Deixa eu voltar aqui. Né? Uhum, do Fábio, né? Tá, do Fábio. Peraí. Para as duas daí, seria essa, né? Fazer a para você, depois então para as duas. Paula. Que é do Jean aqui. Só um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. A manutenção do ismo na proposta, nessa proposta, né, de descobrir os fenômenos do feminismo, marxismo, sexismo, especismo, na sua perspectiva, não mantém ou ratifica a existência deles? Não seria viável falarmos de fazer uma fenomenologia do feminismo, do sexismo, do machismo, do especismo? Eu acho que essa questão ela é muito ao encontro da pergunta que o Marcelo... Vou responder, pode ser. Muito na direção da pergunta do Marcelo também, né? Ali, da estrutura em si. Quando nós, feministas, a gente recebe muito essa crítica, né? De que a gente também está segregando a luta, de que a gente está segregando a discussão do fenômeno, da sociedade. E aí, eu acho que quando a gente vai falar desses fenômenos de forma a colocar o ismo, é para marcar o quanto isso estrutura, e aí responde a isso, o quanto isso se constitui como um ponto de partida, como uma condição de imanência, de fato, né? Não é uma questão de pura escolha, num sentido de superar o ismo, a ideia do fenômeno, né? De sair da opressão como uma possibilidade de transcendência. Ela e ao mesmo tempo, por isso a Simone vai colocar que as mulheres, em quase todas as situações, são cúmplices dessa opressão a qual coloca-se, né? Exatamente por essa ideia de fenômeno complexo. Mas quando a gente marca a discussão do fenômeno, para colocar ele como situação e não como uma perspectiva fenomenológica que se explique, eu acho que é exatamente para mostrar o quanto essas estruturas influenciam nesse processo de socialização e da experiência, se tornando aí
um campo limitado, um fenômeno fechado dessa experiência. Mas tem muitas perspectivas feministas que divergem disso, né? O feminismo hoje, ele é uma perspectiva plural, né? Eu acho que ali o que a Danila vinha explicando, falando dessa aproximação com a Judith Butler, fazendo essa discussão, é exatamente nesse campo. É um fenômeno em movimento, é um fenômeno em constante atravessamento dialético, e por isso ainda se constitui, né, essa ideia de transformação e de explicação e de leitura fenomenológica. Não sei se a gente propusesse, né, uma fenomenologia feminista puramente deslocada das compreensões ontológicas, a gente estaria de novo aí sim segmentando. Mas eu também não sei se eu entendi ao certo a pergunta do Giano que ele quis propor ali. Até peço se a Danila quiser complementar essa resposta, como ela traz aí esse caráter da fenomenologia, ela fica à vontade aí, Danila. Segundo que no entendí eso final, Marcelo, ¿me podrías decir? A ver. A pergunta dele é se seria viável que a gente fizesse aí uma fenomenologia feminista deslocada de outras lutas, uma filosofia do específico. Ahí entendí, gracias. Bueno, depende de cómo se la encare. Yo creo que en un origen la fenomenología feminista fue menos interseccional que lo que se plantea hoy. Yo creo que hoy en día la mirada interseccional ha penetrado también en el desarrollo de la fenomenología, con lo cual sí, la fenomenología feminista igualmente le costó entrar en el marco general de la fenomenología como un movimiento y como un método específico de la filosofía. Creo que igualmente las producciones contemporáneas sobre fenomenología feminista están bastante ligadas a esta mirada interseccional, en donde feminismo significa mucho más que la exploración de la opresión sexista, ¿sí? Sino que implica justamente la exploración de las estructuras, como venía hablando Paula, de opresión en un sentido interseccional y amalgamado, ¿no? En donde no se puede dar de alguna manera un fenómeno sin el otro, sino que justamente yo creo que la noción de situación lo que nos permite es poder desplegar, ¿sí?, esta variable de opresiones y describir esta variable de opresiones de una manera más correcta. Por esto también me parece que la noción de situación que nos presenta Simone de Beauvoir en su fenomenología existencial es útil para poder abordarlo desde un punto de vista interseccional también. Así que sí, creo que va por ese lado, y hacerlo solo sobre la opresión sexista, una fenomenología feminista que solo se centre en el sexismo es bastante inviable al conocimiento que tenemos hoy de cómo opera. Y creo que la situación, la categoría de situación funciona muy bien para poder analizar interseccionalmente las categorías de la opresión. Y después estaba la otra pregunta, la de Fabio, si querés retomo esta, Paula, que justamente preguntaba sobre la recepción del pensamiento de Simone de Beauvoir por parte de feministas contemporáneas como Judith Butler. Bueno, Judith Butler justamente en su famoso texto Actos Performativos y en Gender Trouble, lo que hace es ahondar en la famosa frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se deviene, ¿no? Y justamente lo que hace es profundizar o interpretar de una manera filosófica, es decir, creativa, sobre qué significa ese devenir. Y Judith Butler va a tomar esa idea de devenir y la va a llevar hacia la idea de performatividad. Entonces es por eso que se va a alejar justamente de la base fenomenológica, existencial de Simone de Beauvoir, y la va a llevar hacia una dimensión más genealógica, Foucaultiana, si se quiere, y más pegada quizás a, si se quiere, en algún sentido fenomenológico, a Merleau-Ponty que a Simone de Beauvoir. Lo que cree Judith Butler con respecto a Simone de Beauvoir, y la razón por la cual abandona Judith Butler su marco filosófico, fenomenológico existencialista, es porque creo yo, y esta es una creencia mía, que lee a Beauvoir como si fuera Sartre. Entonces, ella lee en Beauvoir al proyecto fundamental sartreano sin modificaciones, por ejemplo, ¿no?
yo justamente lo que presenté es cuáles son las modificaciones que le hace Simone de Beauvoir a la idea de proyecto, cuáles son las modificaciones que le hace a la idea de situación. Entonces, las críticas que le hace Judith Butler quizás son críticas que le hizo a Sartre, porque de hecho ella ya lo había trabajado en su tesis doctoral a Sartre, ¿no? Y me parece que no puede diferenciar correctamente quizás las dos figuras, ¿no? Esa es mi impresión cuando yo leo las críticas que le hace Butler a Simone de Beauvoir. Pero igualmente, Butler no es que la va a refutar. Ella lo que va a decir es, hay más potencialidad en este devenir de Simone de Beauvoir de lo que ella pensó. Y va a tirar de ese devenir y lo va a llevar hacia su teoría de los actos performativos. Así que un poco también muchas de las recepciones filosóficas contemporáneas de Beauvoir están tamizadas por esta lectura de Butler que hace que esté demasiado pegada la figura de Beauvoir a la de Sartre y que no se vean los matices que son muy relevantes, ¿sí? Y que acercan más quizás a una propuesta merleau-pontiana, incluso en las cuestiones de la corporalidad y la sexualidad, ¿no? Perfeito, perfeito, Danila. Eu acho que eu tenho uma crença muito próxima, né, de uma leitura bastante enviesada aí da Simone, exatamente por esse lugar de marco feminista que a Simone se colocou, né, se construiu aí a partir da publicação do Segundo Sexo. Acho que as leituras que se fazem a partir dela, e aí tem outras críticas, né, feministas, que eu acho muito mais contundentes, que a gente poderia debater, que é a crítica à universalização, que é uma crítica a um apagamento de raça, enfim. E temos aí várias teóricas pós e contemporâneas, como Grada Quilomba, discutindo a situação da mulher negra, né, como a outra do outro. Se Simone de Beauvoir vai colocar aí que a mulher é o outro do homem, a mulher negra é o outro do outro. Então, aí também são críticas, só que são críticas dialógicas, né? E acho que a crítica da Butler vai muito nesse viés do que a Danila coloca, de que é uma leitura muito segmentada a partir de uma proposta da qual a Simone não teve. E não sei se vocês reparam que tanto eu quanto Danila enfatizamos muito o fato da Simone de Beauvoir não ter feito um tratado de gênero, né? Esse conceito de gênero, ele é da década de 80, né? Então, ele não é exatamente do que a Simone vem debater lá. E as críticas que são feitas, elas perpassam como se isso fosse, né? Como se a Simone tivesse proposto um tratado de gênero que discute as performatividades. E não é isso, né? A Simone não fala de uma escolha performativa a partir de uma escolha libertária, que é o que o Sartre traria nessa discussão de uma liberdade incondicional aí. A Simone vai falar e vai aprofundar o conceito de liberdade a partir da situação. Então, é muito importante que a gente consiga dialogar e ver as críticas que são feitas por um viés muito genérico. Eu acredito que são. E acho que a Simone ainda hoje é uma das principais influências de todas as perspectivas feministas, né? Todas as vertentes, embora vão criticá-la ou fazer aí um apontamento a partir da sua perspectiva, partem dela, dada a importância histórica da fenomenologia, da descrição fenomenológica que é feita, porque ninguém está trabalhando ali com os achismos ou com as experiências imaginadas do que é ser mulher, mas está trabalhando com os fatos, com os relatos que a Simone tão bem apresenta no segundo volume da Experiência Vivida, né? Então, eu acho que é um marco de fato, mesmo que as críticas surjam, são críticas no sentido de ampliar e de trazer para um outro contexto e de trazer para um outro tempo a discussão que foi produzida pela Simone. Obrigada, meninas. Tem muitas felicitações aqui, comentários, né? A Daniela Schneider fala, vive a ambiguidade, a dialética no coração das relações humanas. Né? Professor Jean, excelente apresentação. Professor Francisco Damasceno também, né? Excelentes exposições. A Luciane Ramos faz um comentário, estudei Sartre academicamente na especialização e mestrado, mas atualmente sinto necessidade de ler a Beauvoir, seus escritos filosóficos. A Karen Ramon também elogia, ótimas falas. Michel Almeida, falas interessantes. Patrícia Alflen, excelentes reflexões. O Alan
também, felicitações, né? Tem uma questão aqui para a Paula, feita pela Paola. Paula, ela gostaria de compreender a articulação entre o plano aí da imanência, né, e a moral da ambiguidade. Poderias falar um pouco sobre isso? Posso sim. Antes disso, quero dizer a fala ali de alguém que se despertou o interesse pela leitura da Simone. É para isso que estamos aqui, né, Danila? Isso muito nos alegra, um comentário como esse. De fato, estender aí o existencialismo para a experiência e para a construção da Simone. Bom, a pergunta da Paola, ela vem muito à tona nesse conceito, né, nessa experiência que a gente está falando, de uma imanência como uma condição que limita, mas não limita essa liberdade ontologicamente, ela limita a condição, né, de transcendência em situação. Então, quando a gente fala de uma ambiguidade, da moral da ambiguidade, nessa relação de constituir-se com o outro, nessa relação singular universal, a mulher ela se vê com possibilidades, com condições de possibilidades limitadas, diferente da experiência masculina, né? E aí, por isso, a transcendência ela está impedida, impedida num sentido mais situacional da possibilidade. É preciso que as estruturas se alterem, é preciso que a condição situacional se altere. E aí, por isso que para a mulher se emancipar, e a Simone vai falar isso bastante, né, no final do Segundo Sexo, que não adianta algumas libertações singulares, no sentido de que a condição da categoria, da casta mulheres, né, desse grupo socialmente, economicamente, politicamente estigmatizado, implicado numa condição, ela não consegue romper com essa construção da facticidade, com essa amplitude de novas possibilidades para que a mulher transcenda por si, né? Isso não quer dizer que ontologicamente ela não o faça, mas que esse cenário, ele impede. E aí acho que essa relação de imanência com a ambiguidade da relação construída na dialética, né? Das relações com o outro, da alteridade, e aí vem muito ao encontro da frase, né? Do querer-se livre é também querer livre os outros, né? A mulher não tem essa possibilidade de querer livre o outro numa tentativa de que ela não é querida nesse sentido da liberdade, né? Então, acho que a imanência, ela é o que explica, para além da má-fé, né, dessa cumplicidade na opressão, mas como uma condição que, socialmente construída, na formação, na socialização, impede a própria subjetivação da transcendência. Danila, si tú quiseres complementar también esa cuestión. Sí, la cuestión de la inmanencia creo que es muy interesante hacer la distinción que hace de que no se trata de una inmanencia consentida, sino que es, como yo decía en la exposición, una inmanencia que es infligida desde fuera, ¿sí? Y que configura la situación de la mujer, y que se relaciona con la cuestión de la moral en el sentido de que una vez que la mujer gana, para Simone de Beauvoir, ¿no? Una vez que la mujer gana conciencia de esta opresión, conciencia de este híbrido de inmanencia en el que se ha convertido, ¿sí? En el que ha devenido, ¿sí? Tiene la responsabilidad de revertirlo, ¿no? Si bien no es causante de su propia opresión, porque nadie genera su propia opresión, sino que la opresión es infligida, para Simone de Beauvoir sí la mujer tiene la obligación moral, si se quiere, o es responsable, ¿sí? De emprender el camino de reversión de esa inmansión. Por eso hablamos de esta reconversión existencial como un retorno de la mujer hacia la subjetividad. Y como contraparte, el varón también tiene una responsabilidad moral, ¿sí? De reconfigurar las relaciones. Como yo les decía, lo femenino y lo masculino para Simone de Beauvoir aparecen entre, ¿no? Nada inherentemente femenino y masculino en las personas, sino que surge justamente de las relaciones. La mujer sola no puede ser la responsable, ¿sí? De quitarse la inmanencia de su situación, sino que realmente se le precisa una transformación de las relaciones, y ese es el llamado moral que hay de parte de Simone de Beauvoir justamente para poder revocar esta situación, ¿sí? Que deben ser toda la humanidad completa la que reforme sus relaciones para que la situación, digamos, cambie.
y que tanto la mujer como el ser humano en general, porque ella sostiene que puede ser, no exista más femenino y masculino una vez que se en estas relaciones, es decir, una idea que asociamos con la abolición del género, ¿sí? O sea, una vez que se reconfigure, habrá otro modo de ser auténtico, ¿no? Esa es la llamada moral, un modo de ser auténtico que no sea ni el de la inmanencia ni el de la opresión, ¿no? Muito bom. Tem uma provocação aqui da Daniela Schneider para as duas, né? Queria fazer uma pergunta provocativa às duas palestrantes. Uma vez estive em um evento feminista e ele iria ser filmado, né? Acontece que quando iria filmar era um homem. O evento ficou mais de 1 hora parado para discutir se o homem poderia filmar esse evento, pois se pressupunha que ele não teria o olhar sensível para captar as cenas que iria se desenrolar, né? Aquela discussão me causou um grande mal-estar, né? Até fiquei um pouco constrangida com o constrangimento do moço. Fiquei pensando se nós mulheres não estávamos fazendo um preconceito ao inverso. Bem, provoco vocês a discutir essa minha vivência, mais emocional que racional. Gostaria que as palestrantes falassem um pouco sobre a recepção do pensamento da Simone de Beauvoir por feministas. Opa, já misturou, essa já foi. Então, falar sobre esse desconforto aí, mais emocional que racional, da professora Daniela. Por favor. ¿Quieres comenzar, Daniela? Bueno, sí, entiendo la situación. Creo que tengo 2 cosas para aportar. Una cuestión es que no sé sobre lo que era el evento, quizás si estaba relacionado con cine o audiovisual, tenía sentido de que se ha criticado mucho a la mirada masculina dentro de la construcción de lo audiovisual, justamente. Si no lo era, la verdad es que no tiene sentido, y bueno, una de las cuestiones que me gusta más de la fenomenología del segundo sexo de Simone de Beauvoir y su propuesta ético-política es que no es una propuesta hembrista, sino justamente una propuesta humana de reconfiguración de las relaciones sexogenéricas, ¿no? Entonces, dentro de este espíritu ético-político, quizás esto se ve como un poco ridículo, evidentemente. Paula, no sé qué pensás vos. Provocativa, muito provocativa. Vou fazer aqui vou tentar fazer uma fala diplomática, no sentido de entender, né, a experiência emocional vivida. E aí, como eu falava antes, o feminismo, ele não é uma coisa única, né? O movimento feminista, hoje, ele se organiza de uma forma muito singular em vários movimentos. E a gente tem, sim, alguns feminismos que são um tanto quanto mais radicais, assim, no sentido mais de uma correlação vivencial. E isso em virtude, de fato, do acúmulo de opressão, né? Do acúmulo das experiências vividas. Quando a gente cita dados, né, de que toda mulher, pelo menos uma vez na vida, foi assediada ou violentada sexualmente de forma múltipla, tanto física quanto verbalmente, e que nas situações que virão, né, a antecipação dessa opressão se coloca como um mecanismo de defesa, de proteção, a gente vai entender que algumas dessas reações, né, mais segregacionistas, vamos colocar assim, elas são reflexos, né? Elas são reflexos desses acúmulos. Obviamente que isso também não vai dar conta de responder a todos os processos, exatamente por tudo que a gente veio falando aqui, da dialética. Para transformar essas dinâmicas, é necessário que não seja uma exclusão masculina, mas uma transformação do que é esse ser masculino e do que é esse ser feminino, né? A própria desconstrução aí dos valores de masculinidade e de feminilidade que aprisionam, né, na imanência, tanto um quanto o outro, né? E aí, como eu falei antes, em algum momento da palestra, mas não aprofundei,
todo mundo se beneficia com essa desconstrução, porque os homens, eles também passam por um processo de opressão dado a essa condição social, essa situação, né? É muito importante a gente discutir a masculinidade também. Ela é opressiva, né? Ela também se configura aí como uma forma de opressão, mas é diferente, né? São opressões diferentes, são opressões que não custam a vida, só custam talvez aí um psicológico, não sei o quanto isso minimiza, mas, né, esse ideal da virilidade, da força masculina que se perpetua, ela também é opressiva para o homem e ele também precisa aí se colocar. Entretanto, a condição de transcendência, a possibilidade da transcendência para ele é um movimento mais viável do que para a mulher, que precisa romper aí com essa imanência colocada, com essa imanência que é muito para além das condições de possibilidades. E aí eu entendo quando algumas mulheres não querem se colocar em situações com homens, principalmente para serem fotografadas ou para serem, né, expostas por esse olhar que não é daquele homem em específico, mas é da casta, né? É dessa estrutura do homem que se coloca como um violador. E aí é uma afirmação que ela causa muito choque quando a gente diz que todo homem é um violador em potencial, ou nesse sentido, né? São frases polêmicas e que a gente precisa desconstruir, porque a gente não está falando de pessoas em singularidade, mas dessa história da civilização que coloca as dinâmicas hierárquicas, onde um poder está sobre o outro, né? Está sobre um corpo aprisiona o outro corpo. Mas, de fato, não dá para a gente cair nesse reducionismo. E aí, problematizar essa discussão no feminismo também é importante, né? Porque, volto a frisar, o feminismo é múltiplo, as experiências são múltiplas, os grupos se organizam de forma muito diferente. E aí, dentro do feminismo, também há um processo de disputa, entre aspas, política, filosófica e ontológica, né? Sobre o que é essa experiência vivida. A gente pode fazer uma associação com o racismo também. Nós, pessoas brancas, quando ouvimos alguém dizendo que todo branco é racista, a gente se ofende, né? A gente fica tipo, não, mas eu não sou. Como assim, né? Como assim? Eu não cometo atos de racismo. E aí volta a enfatizar essa discussão de que, como é estrutural, a gente se subjetiva a partir disso. E mesmo que a gente não tenha atitudes, né, as instituições, as bases, né, as dinâmicas sociais estão repletas disso. E mesmo que a gente não queira viver um privilégio branco, em termos de escolha singular, ele está dado, ele é colocado para a gente como uma situação, né? Então, não ser perseguido por um segurança de shopping sendo branco, ele é uma condição de privilégio dada por essa situação, colocada nessa situação, produzida por inúmeras reflexões, relações dialéticas e da facticidade. Eu acredito que, problematizando isso que a Dani traz, é muito nesse sentido, de entender que quando uma mulher se recusa a um debate, provavelmente essa experiência vivida já tem um acúmulo de opressão tão forte que impede a possibilidade desse diálogo. E aí a gente tem que voltar, né? Como a Danila fala, a gente volta a discutir essas construções, essas concepções, a fim de poder criar novas possibilidades de relação. Obrigada, Paula. Danila, temos mais uma questão aqui para as duas, do Jean Coelho. Embora o segundo sexo não seja um tratado de gênero, seria possível defender uma teoria de gênero ampla a partir de Beauvoir y también de Sartre? Bueno, empiezo yo. Creo que la respuesta es no, simplemente por el hecho de que o sea, Sartre mucho menos. Sartre no ha pensado profundamente la cuestión de la sexualidad y Simone de Beauvoir no desarrolló una teoría de género. Lo que sí creo es que podemos utilizar las herramientas conceptuales como o sea, yo básicamente lo que hago cuando realizo filosofía feminista existencial, que es lo que a mí más me interesa producir como filósofa, es utilizar las obras de Sartre y de Beauvoir como cajas de herramientas para poder pensar las ontologías actuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente mi idea central hoy era
mostrar una de esas herramientas, que es el concepto de situación, que fue bastante dejado de lado, y que si bien Simone de Beauvoir no lo utilizó en su momento para analizar, para construir una teoría de género, especialmente porque Simone de Beauvoir no era una autora sistemática, es decir, no creía en la filosofía como una empresa de sistematización, ¿no? Sino que creía que su proyecto era un proyecto de transformación de la realidad y pensaba en ese sentido, no en una construcción de teorías, ¿no? Sin embargo, creo que podemos utilizar como cajas de herramientas para poder generar fenomenología, las extemporáneas, que atiendan a la complejidad de las situaciones interseccionales que vivimos hoy, con la riqueza que nos ha aportado todo el desarrollo de la teoría de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fenomenología feminista existencial necesariamente se nutre de todo lo que ha desarrollado la teoría de género y la filosofía feminista para poder avanzar en descripciones que aporten a la comprensión que tenemos de las experiencias sexuadas y a su posibilidad de transformación. Acho que acordo completo aí com o que a Danila propõe, né? Não foi a proposta, não é possível, a partir puramente dessa obra, fazer um tratado de gênero, né? É uma construção de uma filosofia feminista e das discussões do campo de estudos de gênero de forma muito mais ampliada, no qual a Simone, sim, contribui imensamente, né? A partir dessa experiência fenomenológica, desse ensaio fenomenológico e da concepção existencialista. Mas acredito que para uma produção pura de gênero, eu nem sei se é necessário, na verdade, né? Me questiono o quão necessário seria um tratado de gênero a partir do que a Simone propõe. Eu acho que, de fato, nós, da fenomenologia, do existencialismo, nós discutimos a partir dessa perspectiva, né? Então, eu realmente não sei. Acho que não se faz necessário um tratado de gênero para discutir a condição da mulher, mas sim nós entendermos a situação da mulher ao longo do nosso tempo, ao longo das nossas experiências mais contemporâneas, né? E discutindo isso, e aí enfatizando a importância de não mais segmentarmos os fenômenos, né? De entender que são fenômenos complexos, perpassados por múltiplos atravessamentos, né? E a interseccionalidade, ela vem aí também como uma ferramenta metodológica, analítica, que aí sim eu acho que engrandece a discussão existencialista, fenomenológica, dos fenômenos complexos, dos fenômenos que se atravessam nas dimensões da sociedade e do contexto que a gente vive, né? Muito bem. Danila, Paula, muito obrigada pelas reflexões. Aí, estamos já finalizando o tempo, né? Então, fico aí para vocês ocuparem mais um tempinho para as últimas palavras. Danila, por favor. Bueno, les agradezco tanto la invitación a este lindísimo congreso internacional, como también la escucha de todas las personas que estuvieron en YouTube, y las preguntas que hicieron fueron súper interesantes. Agradezco a Paula también por su exposición, que me pareció también súper interesante, la disfruté mucho. Y entendí todo, estuvo buenísimo, porque cuando uno lo lee es como que va mejor. Y bueno, ojalá me hayan entendido quienes no hablan español. Y bueno, nuevamente, muchas gracias y espero que tengan un lindo fin de semana. Nós que agradecemos muito a sua participação, Danila. Paula, por favor. Bom, também só tenho a agradecer, né, o espaço, ao empenho aí, principalmente da Zuleika, de trazer os debates de gênero, de feminismo para o existencialismo. Acho que vale um destaque primordial aí dela ser uma pioneira no campo, né, nessa discussão. Agradeço muito também conhecer a Danila, não a conhecia, vi que o nosso debate está bastante alinhado, isso me fortalece também na construção aí da tese e das discussões. E agradecer a todo mundo que assistiu, a todas, todos e todes, né? E colocar que essa discussão, ela é provocativa, ela é polêmica, mas ela não é afrontosa, né? Ela não se propõe aqui a negar um diálogo e a interação, né?
Então, como a gente bem coloca, é preciso de toda a sociedade para fazer a mudança, né? É preciso de todas as pessoas. E o feminismo, ele é esse instrumento que ele vem em resposta, né? O feminismo, ele é uma resposta à estrutura social. Então, é um convite, né? E aí eu falo muito do meu lugar de feminista, de que ele está aberto ao debate dos homens, e que bom que os homens querem debater feminismo e que querem estar aliados, claro, sempre respeitando aí, né, o lugar de fala, essa categoria importante que é o fato de não cometer de novo, né, epistemicídio, invisibilização, e que a gente possa falar como iguais, né, no sentido mais próprio da perspectiva feminista mesmo, que busca a igualdade entre os gêneros, e até a desconstrução do gênero, quem sabe um dia, mas aí é um debate para outra fala. Agradeço muito. Sim, importante esse destaque, né, de pensarmos o feminino para além de uma questão de mulheres ou para as mulheres, né, mas sim para as pessoas, né, da nossa condição, enfim, de vida, de sociabilidade, né. Muito bem, então, obrigada novamente, professores, pelas reflexões aí, né, tão necessárias nesse momento, né, a gente acabou nem adentrando na questão da pandemia e as mulheres também, né, que seria um outro ponto aí que pensei em colocar, mas com o tempo já curtinho, né, acho que a gente não consegue avançar muito. Então, né, a importância dessa questão de gênero, né, a questão da mulher, né, como diz a Simone de Beauvoir, né, é um debate que não dá para ficar desatento, né, é sempre um debate que precisamos ficar alertas, né, e igualmente agradeço a participação de todos, né, os comentários, as questões, né, que qualificaram aí o nosso debate de hoje. Bom, então fechamos, né, essa mesa, a quinta mesa, e amanhã temos o encerramento do evento, né, com a última mesa redonda, chamada Pensamento Decolonial e Violência na América Latina, né, às 5 da tarde. Então, nos encontramos amanhã. Boa noite a todas e todos. Prazer.